Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo. Você que está chegando agora, não passa esse vídeo por nada. Fica aí mais um pouquinho porque essa é a semana do controle emocional, tá? E o tema da live de hoje é o que acontece quando não se tem o controle emocional. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bora compartilhar aqui com os nossos contatos. Vamos chamar todo mundo para vir para essa live. Estamos começando mais um New Coffee. Convido você a ficar até o final dessa live comigo, porque hoje eu vou falar sobre o que acontece quando não se tem o controle emocional. E tem algumas coisas aqui que vai te chocar. Tenho certeza que vai deixar você de boca aberta e vai ajudar você nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Tô compartilhando aqui com os meus contatos. Vamos lá. Compartilhe aí com pelo menos 10 pessoas que fazem a diferença para você. Chama essas pessoas aqui, porque o controle emocional faz parte do processo de crescimento. Se você não tiver controle emocional, quando você estiver trabalhando, lidando sob pressão, você pode jogar tudo para o alto, você pode perder todo o processo de crescimento por não conseguir controlar emocionalmente ou não conseguir controlar suas emoções, tá? Então é importante no processo de crescimento e desenvolvimento você ter o controle emocional. Eu já defini ontem na live o que é o controle emocional. Vou definir novamente aqui para você. Só compartilhar aqui com os contatos. Vamos chamar a galera para vir aqui. Feriadão, né? Muita gente aí viajando, muita gente passeando, mas nós estamos aqui porque nós temos um compromisso. E nós vamos até o final nesse compromisso. Eu tenho um compromisso com você até o final do ano aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante a gente crescer e a gente desenvolver nesses últimos dias. Lielson, bom dia Josué, sejam bem-vindos aí ao New Coffee. Convido vocês a tomarem um café comigo porque hoje a gente está falando aqui sobre controle emocional, né? Nós estamos falando sobre controle emocional, sobre você controlar as suas emoções. Enquanto você vai compartilhando, eu convido você a tomar um café comigo. Já coloca aquele emojizinho do café para a gente começar, para eu entender que você já está tomando um café comigo. E olha só, ontem nós definimos controle emocional. O que é controle emocional? Controle emocional é a capacidade que algumas pessoas têm, que alguns indivíduos têm, de compreender melhor seus sentimentos e emoções desde a sua primeira origem. E com isso consegue agir de forma mais calculada e razoável, sem deixar levar por impulsos e pensamentos ou influências negativos. Então, controle emocional é a capacidade que você tem de controlar os seus impulsos, de controlar as suas emoções. E hoje eu quero falar para você quais são os problemas, né? O que acontece quando você não tem esse controle emocional? Alguma vez na sua vida você perdeu o controle? Você perdeu a cabeça? Você explodiu? Você agrediu alguém? Você falou, né? Lançou palavras aí de alguma forma para alguém? Creio que todos nós. Por quê? Uma série de fatores que vão somando, né, e fazem com que em determinado momento você perca esse controle emocional. E por que é importante que nós possamos ter esse controle emocional? É isso que a gente vai falar um pouco hoje, né, e o que acontece quando nós não conseguimos ter esse controle emocional, quais são os problemas que a gente tem quando a gente não consegue controlar, quando a gente não consegue ter esse controle. Antes disso, eu quero compartilhar com você, falei que essa semana inteira eu traria aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre controle emocional. Porque quando nós precisamos de uma orientação, e eu falo isso, né, porque é o recurso que eu utilizo, né? Quando eu preciso de uma orientação, quando eu preciso de um direcionamento, a Bíblia é a que me traz esse direcionamento. Carol, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que eu preciso fazer? Compartilhar com você aquilo que está dando certo, aquilo que faz sentido para mim. Então é isso que eu quero compartilhar para você. Dentro do controle emocional, a Bíblia está cheia de versículos, cheia de passagens falando de pessoas que perderam o controle, pessoas dando orientação
para quando você estiver em um momento difícil de descontrole emocional e o que você pode fazer. E é isso que eu quero compartilhar com você. E aí nós vamos agradecer a Deus e nós entramos nesse assunto, beleza? Olha só, Provérbios 16:32 fala assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Lá em Salmos 94:19 fala assim, ó: quando a ansiedade já me veio, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, tá? Então, esses pontos aqui que são bíblicos, que eu vou estar falando para você durante a semana, ele reflete pessoas que estavam preocupadas com o seu controle emocional. Ensinamentos milenares, tá? Mais de 2000 anos atrás já se falava nisso. Talvez não com essas palavras que nós estamos usando aqui de controle emocional, mas estava falando de alívio da alma, de controlar o espírito, tá? E é o que muitas vezes nós precisamos aprender. Por que, Nil, que você está trazendo esse assunto? Porque é importante para o seu processo de crescimento. É importante para o próximo nível, é importante para a próxima fase. Controlar as suas emoções é importante para tudo que você vai começar a viver nesse próximo ano, né, que está para se iniciar. Então eu convido você, Kelly, bom dia. Convido você agora a agradecer junto comigo. Agradece aí a Deus da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Eu vou agradecer aqui, a gente vai entrar nesse assunto com tudo, para a gente falar sobre algumas coisas importantes para que haja esse crescimento na nossa vida, beleza? Bora para cima? Fecha seus olhos, você que pode. Se você estiver do lado de alguém, pega da mão dessa pessoa, agradece a Deus pela vida dela, ora por ela, peça a proteção de Deus pela vida dela e vamos agradecer por tudo. Deus, eu quero glorificar e exaltar o seu nome. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu quero te agradecer pelo meu dia. Eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, por mais uma live. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está agora conectado com a gente, cada pessoa que está assistindo, que elas possam, seja qual for o momento, seja qual for a hora que elas estiverem conectadas, que elas possam ser abençoadas pelo Senhor. Que a tua mão protetora esteja sobre a vida de cada um deles. Que essa orientação, que esse controle emocional possa haver sobre as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes é difícil termos esse controle emocional por tantas situações, por tantos momentos, por tantas circunstâncias. Mas precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos desenvolver. E que possamos entender qual é o teu propósito sobre as nossas vidas. Neste momento eu te agradeço, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. Para mim e para cada um que tem acompanhado aqui. Que realmente o nosso dia possa ser um dia abençoado, possa ser um dia direcionado pelo Senhor, que possa haver crescimento, que possa haver desenvolvimento. Eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Amém, Deus. Olha lá, bora pra cima então? Começando muito bem o nosso New Coffee. Prepara seu cafezinho aí. Prepara o cafezinho aí porque o assunto é forte. O que acontece quando não se tem o controle emocional? O que você acha que acontece quando você não tem o controle emocional? Olha só, feriadão, né? Feriadão, muitas pessoas estão aí descansando, aproveitando, né, de forma justa, de forma digna, né, aproveitar aí o feriado. Algumas pessoas escolhem aproveitar dormindo até mais tarde, outras pessoas estão viajando, outras pessoas, assim como vocês, já estão preocupadas com o seu processo de crescimento, por isso estão aqui na live logo pela manhã, né? Mas cada um sabe das suas prioridades, cada um sabe até onde consegue ter esse controle emocional. E eu quero chamar a tua atenção hoje sobre esses problemas que acontecem quando você não tem o controle emocional. Quando você não tem o controle emocional. Você já perdeu alguma amizade por uma discussão? Você já perdeu alguma amizade por falar aquilo que veio na sua cabeça, por não frear, por discutir com alguém em um momento que de repente você deveria ficar quieto? Pois é, às vezes essas coisas acontecem. Às vezes nós perdemos o controle, às vezes nós explodimos, às vezes uma série de fatores vai somando e a gente vai perdendo o controle muitas vezes na nossa vida. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão da importância do controle emocional.
E hoje eu quero que você entenda o que acontece quando você perde o controle. Anota aí, pega um papel e uma caneta para você anotar, para você não esquecer o que acontece quando você perde o controle emocional. E aí você vai contribuindo comigo aqui, vai falando quando você perdeu, vai identificando aí das vezes que você perdeu o controle emocional e quais foram os riscos, quais foram os problemas que você teve em relação a isso. Combinado? Fechou? Coloca o foguetinho aqui para você participar comigo. Ah, você que chegou agora, não esquece, tá? Aperta esse aviãozinho aqui, compartilha com mais pessoas. Vamos chamar a galera para essa live. Já compartilhei com todos os meus contatos aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto agora. Anota aí. Primeira coisa que acontece, né? O primeiro ponto que acontece aí quando você não tem o controle emocional, quando algumas coisas vão te afetando, quando algumas coisas vão te atrapalhando, é a baixa produtividade no ambiente de trabalho. Essa é uma das coisas que mais interfere quando você não consegue ter esse controle emocional. Você já pensou quantas vezes você vai trabalhar, mas não tem aquela motivação? Seja porque brigou com alguém, está com um parente doente em casa, ou até mesmo não conseguiu ter uma boa noite de sono? Todos esses fatores implicam na baixa produtividade no ambiente de trabalho, além de demonstrar que o indivíduo não tem controle emocional sobre as adversidades do seu dia a dia. Interfere. Quando você não está bem emocionalmente, interfere ou não interfere aí no seu trabalho? Interfere ou não interfere no seu rendimento? Quantas pessoas conseguem ter o controle emocional de, a partir do momento que bateu o ponto, lá quando você tem que registrar o seu ponto, você esquecer os problemas que você está tendo lá na sua família, você esquecer as suas contas, você esquecer as coisas pessoais e você focar somente no profissional? Quantos conseguem ter esse controle? Olha, eu consigo ser uma pessoa a partir do momento que eu bato o ponto e entro no meu trabalho. Ou, caso você não bate o ponto, caso você tenha que trabalhar por conta, caso você seja seu chefe, seu patrão, você trabalhe de forma autônoma, ou você seja um empresário, você consegue separar o teu eu empresário, o teu eu autônomo, dos seus problemas familiares, dos problemas que acontecem na sua casa, das contas que você tem para pagar, muitas vezes? Você consegue ter esse controle? Você consegue não se envolver emocionalmente diante dos problemas que você tem que enfrentar ali no seu local de trabalho? Seja ele de forma autônoma, ou seja ele na CLT? Você consegue ter esse controle? Fala aí para mim, se você consegue. Eu gostaria de saber de você. Você que está participando comigo aí da live, se você consegue ter esse controle. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é um processo muito difícil. E aí o que acontece quando você não tem esse controle emocional? Você começa a ter baixa produtividade no seu ambiente de trabalho. Eu trabalhei com várias pessoas que não conseguiam ter esse senso. Elas levavam a casa para o trabalho e levavam o trabalho para casa e elas viviam aquele ciclo. Elas deixavam de aproveitar a família muitas vezes porque elas levavam o ambiente de trabalho para casa. E o ambiente de trabalho afetava a sua família, afetava o seu desenvolvimento familiar, afetava o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, ou vice-versa, né? Às vezes o marido ou a esposa sabia mais do ambiente de trabalho do que a gente que estava ali junto. Porque essa pessoa pegava o ambiente de trabalho e transferia para casa. E às vezes a gente sabia mais da casa da pessoa do que a própria pessoa que morava com ela. Camila, bom dia. Porque ela pegava a sua casa e transferia para o ambiente de trabalho. Ela levava todos os problemas da sua casa, tudo que ela vivia, ou elas viviam, né, ou eles viviam, e transferia ali para o ambiente de trabalho. E aquilo acabava atrapalhando a produtividade daquela pessoa no trabalho. E quando aquilo atrapalhava ele ou ela, o que acontecia? Nós, todos trabalhávamos juntos, acabávamos sendo afetados, porque era coletivo. Eram várias pessoas trabalhando. Em alguns momentos, aqueles que tinham controle emocional conseguiam dar um suporte emocional, conseguiam dar algum conselho, dar algum direcionamento, mas nem todas as pessoas conseguiam, ou nem em todos os momentos a gente consegue
ter esse controle emocional e acaba levando para o ambiente de trabalho e isso acaba interferindo na nossa produtividade. Aliás, você foi contratado para produzir, você foi contratado para uma determinada coisa, para um certo resultado, para cumprir algumas obrigações. E se você não está bem emocionalmente, se você não tem o controle emocional, você vai carregar os problemas que estão acontecendo lá fora e assim você vai acabar tendo uma baixa produtividade no seu trabalho. Cláudio, bom dia. Vai acabar afetando você. Então a ideia de trazer esse assunto esta semana de controle emocional é para abrir o seu olho. É para mexer com você mesmo, para que você possa ter esse controle emocional para as coisas que estão por vir, para o seu processo de crescimento, para o seu processo de desenvolvimento. Não tem como você crescer se você não começar agora a ter esse ajuste, a ter esse controle emocional, a ter essa consciência que você precisa, diante das situações, ter uma certa frieza para tomar algumas decisões. Nós falamos na semana passada sobre decisão e como você tomar as decisões mais assertivas. Se você perdeu as lives da semana passada, vai lá no YouTube, porque tem as lives da semana passada, salva lá. Deise, bom dia. E o que vai acontecer? Você vai conseguir ser mais assertivo nas coisas que você precisa fazer. Quando você consegue ter o controle emocional, você tem... isso não interfere, isso não faz com que você tenha uma baixa produtividade no seu trabalho. Ou pelo contrário, faz com que você tenha um melhor rendimento nas coisas que você faz. Se você é um patrão, né? Se você é um empresário, se você é uma empresária, você gostaria de ter uma pessoa que tem baixa produtividade no ambiente de trabalho? Garanto que não, né? Ivaneide, bom dia. Garanto que não, garanto que você não gostaria de ter uma pessoa com baixa produtividade. Por quê? Você está contratando uma pessoa porque você precisa de alguém que desempenhe a função da melhor maneira possível. Agora imagina como que o seu chefe, o seu patrão olha para você e vê você com baixo rendimento de trabalho porque você não consegue ter um controle emocional, porque alguns problemas no seu relacionamento, alguns problemas com seu filho, alguns problemas com a sua vizinha, com a sua mãe, com o seu pai, estão atrapalhando você, lá no seu trabalho. Ah, por que você está falando isso, Nil? Por que você está falando essas questões aí? Porque o tema da live é o que acontece quando você não tem o controle emocional. Essa semana a gente está falando sobre controle emocional. Eu defini o que é controle emocional ontem e hoje eu quero trazer para você o que acontece quando você não consegue ter esse controle emocional. Daiane, bom dia. Para quê? Para alertar você para o processo de crescimento. Para alertar você para o processo de desenvolvimento que você está tendo ou que você vai ter, ou para tudo que você vai enfrentar no ano que vem. Porque tantas coisas vão acontecer na sua vida se você resolver se mexer, se você resolver sair do lugar, que você precisa ter esse controle emocional. E a minha função aqui é te orientar. A minha função aqui é trazer esse conteúdo para que você possa ligar o sinal de alerta, começar a trabalhar suas emoções para as coisas que vão vir. Porque senão não vai chegar. Porque senão as coisas não vão acontecer. Talvez aquela promoção que você está esperando não vai acontecer porque você não tem o controle emocional e você tem baixa produtividade no ambiente de trabalho e as pessoas conseguem identificar quando você está bem ou não. Eu não sei. Eu não conheço, eu não acompanho o seu dia a dia. Mas era uma das coisas... Luizão, bom dia, seja bem-vindo. Uma das coisas que eu me preocupava quando eu trabalhava numa companhia aérea ou quando eu dava aula numa escola pública... Era justamente isso. Era separar os ambientes. E eu sei que é uma pessoa só para ambientes diferentes. Eu entendo perfeitamente. Uma pessoa só para ambientes diferentes. Isso aí está certo. Mas o que você precisa entender é que essa única pessoa precisa ter vários posicionamentos dentro dos ambientes. Você precisa entender qual é o ambiente. Então, no ambiente de trabalho, o ideal é que você deixe o seu problema familiar lá fora. E a partir do momento que você sair do trabalho... Bom dia, William, seja bem-vindo. Quando você sai do seu local de trabalho, é interessante que você não leve para sua casa os seus problemas de trabalho. Para que você não leve o trabalho para casa, a não ser que ele faça parte desse processo. Mas que você consiga separar para que você não tenha uma baixa produtividade no seu ambiente de trabalho. Então é isso que eu quero alertar, é isso que eu quero falar com você hoje. É por isso que eu convidei você para tomar um café comigo aqui, para a gente bater um papo sobre esse controle emocional.
que vai ser tão importante para esse seu processo de crescimento. Para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, para que você possa ir para o próximo nível, para que você possa alcançar os seus objetivos, as suas metas. O ano ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer, tem muitas coisas para você conquistar ainda nesse finalzinho de ano. Mas se você não tiver um controle emocional, e aí? Será que você vai conseguir dar os próximos passos? Everton, bom dia, seja bem-vindo. Será que você vai conseguir mesmo estar preparado para um processo de crescimento? Será que você vai poder estar preparado para as bênçãos que Deus tem para colocar sobre a sua vida? Alan, bom dia, seja bem-vindo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Você já parou para pensar sobre esse processo de controle emocional? Porque às vezes você não consegue lidar sob pressão. Às vezes você não consegue lidar diante de uma situação onde as pessoas começam a te criticar. Ei, quem aqui já foi criticado? Coloca aqui nos comentários para mim, só para eu saber se alguém além de mim já foi criticado. Algum de vocês já foi criticado por uma coisa que você fez? Ou porque você não fez? De alguma forma. Só coloca aqui para eu entender. Você já foi criticado? Você já foi criticado alguma vez? Eu acho que só eu que fui criticado. Acho que você não foi não, né? Ó, a Evaneide falou aqui, ó. Eu e muito. O Everton falou eu. Vocês foram criticados também? Eu achei que era só eu, cara. Eu tenho um amigo que tem esse problema. Ele fica nervoso por nada. Por isso, a chave dele não libera para ele liderar. Uau. Ó, vocês que entraram depois, eu li 2 versículos bíblicos no início aqui, tá? E depois... assiste novamente o início da live aí, para vocês verem. A Bíblia está cheia de referências falando sobre controle emocional. Ó, um livro milenar, mais de 2000 anos atrás, o pessoal já falava sobre esse processo. Talvez em outras palavras, né? Como eu disse aqui no início. Mas as pessoas já se preocupavam com esse controle. Ó lá, o Alan falou sim, a Cláudia sim, a Kelly também. Achei que era só eu. Achei que só eu que tinha recebido crítica. Sabe o que acontece quando você não tem o controle emocional? Você trava quando as pessoas começam a te criticar. Quando eu iniciei esse processo de lives, logo depois que eu escrevi o meu primeiro livro, quando eu comecei a trabalhar esse processo de mentoria, comecei a fazer live todos os dias e tal, e tava naquela, sabe, cheio de conteúdo, cheio de informação, transbordando como eu estou fazendo aqui para você, logo no início, algumas pessoas começaram a me criticar e sabe o que aconteceu? Eu já não queria fazer mais live. Porque o meu controle emocional ainda não estava bom. Eu estava num processo. Eu não tinha ainda esse controle emocional. E aquela crítica começou a me travar. Aquela crítica começou a me parar. Eu estava jogando fora todo o processo, todo um crescimento, todo um desenvolvimento por causa de 1, 2 pessoas que estavam ali e não conseguiam fazer o que eu estava fazendo e começaram a me criticar. E palavras duras, e as palavras machucam. E as críticas que a gente recebe muitas vezes vêm das pessoas próximas, e as pessoas próximas machucam a gente. E mesmo quando não é de pessoas próximas, você pega aquelas palavras muitas vezes e faz com que elas sejam um fator determinante para você. Você só vai até onde aquelas palavras dizem que você pode ir. E eu comecei a colocar numa balança e falei assim, peraí, quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem? Eu estou dando atenção para uma pessoa que está me criticando. Então eu tive que entrar num processo de controle emocional, superar esse processo, passar por cima. Hoje essa pessoa continua no mesmo lugar, ela continua criticando todo mundo. Ela continua fazendo as mesmas coisas que ela estava fazendo, tendo os mesmos resultados que ela está tendo. E cada vez mais as pessoas se afastam. Mas quando eu deixei não me travar por isso, quando eu deixei isso não definir o meu futuro, eu continuei fazendo aquilo que precisava ser feito. E hoje muitas outras pessoas estão sendo impactadas. Outro livro já saiu depois disso, outro livro já está sendo preparado. Depois disso, eu comecei a mentorar várias outras pessoas no Brasil, fora do Brasil, para que elas escrevessem o seu livro. E essa mensagem está chegando até outras pessoas porque eu decidi ter esse controle e não ficar travado diante de uma crítica. E olha que isso acontece ainda. Várias e várias vezes eu recebo crítica. E às vezes eu nem levo em consideração. A Evanete falou aqui, ó. Eu estou terminando
o curso de bolo e o meu marido é muito crítico e eu desanimei. Pois é. Mas sabe por quê? Porque ele ainda não viu o resultado. Assim como você, Giovanni, bom dia. Assim como você já viu o resultado lá na frente, ele só ainda não chegou e você está trabalhando para esse processo, o importante é, se você tem convicção, se está dentro do seu propósito, se o que você está fazendo, Ivanete, queima no seu coração, se você gosta do que você faz, continue, tá? Não deixe que a crítica do seu esposo muitas vezes atrapalhe esse processo, porque depois ele pode voltar atrás e ele pode ver que aquilo realmente fazia sentido para você, tá? Então se queima no seu coração, se está alinhado com o seu propósito, se não está afetando o teu relacionamento familiar, tá? Se não está atrapalhando aí o seu crescimento junto com a sua família, continue, não desanime. Tá? Inclusive, se precisar de ajuda, manda um direct aqui. Eu faço questão de parar, organizar minha agenda aqui e te dar algumas orientações de como você prosseguir, de como você fazer, de como você organizar essas coisas. Por quê? Crescimento, você tem que estar pronto para isso. O William falou aqui, ó, temperança tem que ter até na família, em tudo, exatamente. Em tudo, em tudo. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse processo aqui de controle emocional. Porque quando você não tem o controle emocional, um dos primeiros pontos é você ter uma baixa produtividade no seu ambiente de trabalho. Isso pode colocar em risco, tá? O seu emprego muitas vezes. Porque se você tem uma baixa produtividade e você trabalha num local que precisa de alta produtividade, a sua cabeça está em risco. Se você não tem esse controle emocional, se você não tem esse filtro dos problemas familiares, dos problemas que você enfrenta lá fora, trazer para dentro do seu ambiente de trabalho, a sua cabeça pode estar em risco, tá? Pode estar em risco sim. Eu tenho que te avisar que se você não tiver um controle emocional, você pode ter baixa produtividade no trabalho e a sua cabeça pode estar em risco. Beleza? Pega aí, guarda isso, comece a ter o controle emocional, porque muitas vezes você não tem noção, você não tem ideia que você está tendo uma baixa produtividade aí no seu trabalho, mas o seu chefe, seu gerente, ele sabe da sua produtividade e ele consegue identificar isso. E se isso for constante, se você tem muitos problemas em casa e você leva para o seu trabalho, daqui a pouco pode até ser que você é convidado a sair do seu trabalho, porque, como o William falou aqui, cabeças rolam, no bom sentido. Por quê? Quando você é contratado para desenvolver uma atividade no seu trabalho, quando você é contratado para desempenhar alguma função, o mínimo que exigem de você é que você tenha um bom desempenho. Então você tem que ser profissional quando você estiver no seu local de trabalho. Quando você estiver na sua casa, você tem que ser marido, você tem que ser esposa, você tem que ser filho, você tem que ser pai, você tem que ser o que você é lá na sua casa. Mas dentro do seu local de trabalho você tem que desempenhar uma boa função e ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus chefes, enfim, você tem que ter esse controle emocional. Ah, mas o meu chefe pega no pé. Aí você olha para trás e vê que a sua família depende do seu trabalho e você tem que ter um controle emocional para isso. Ah, mas o cara fica me perseguindo lá, as pessoas ficam falando mal de mim. Então, se esse ambiente de trabalho não está bom para você, você acha que você não pode crescer o suficiente, procure um outro ambiente de trabalho e depois você peça demissão desse ambiente de trabalho. Você vai ficar num lugar que é tóxico para você? É controle emocional. Você ter essa maturidade de saber se o ambiente de trabalho está bom ou está ruim para você. Ah, mas eu ganho bem aqui. O que você prefere? Ganhar bem ou tá bem? Porque nem sempre ganhar bem e estar bem, eles estão juntos, tá? E aí você vai ter que fazer algumas escolhas na sua vida. Talvez o que você precisa, ou talvez você está sendo convidado para sair mesmo para crescer. E às vezes você não está vendo isso. Talvez a oportunidade que você está esperando para abrir a sua empresa, para ter coragem de fazer coisas que você não fez, de fazer uma transição de carreira. Talvez algumas coisas precisam acontecer. Mas vamos lá. O que acontece quando eu não tenho controle emocional? O primeiro ponto é ter baixa produtividade no ambiente de trabalho. O segundo ponto... segundo ponto, presta atenção aqui. Deixa eu contar para você. Mau humor. Conhece alguma pessoa mal-humorada? Você é mal-humorado? Você é mal-humorada? Na boa. Na boa. As pessoas que convivem comigo, dificilmente, cara, é muito raro. Olha, pode até ser que aconteça. Mas dificilmente você vai me encontrar mal-humorado.
Nem nas primeiras horas da manhã. Nem nas primeiras horas da manhã. Porque eu aprendi a ser grato pelo meu dia. Eu não posso deixar que pequenas circunstâncias, eu não posso deixar que problemas, eu não posso deixar que muitas vezes a falta de dinheiro, eu não posso deixar que uma briga com a minha esposa, eu não posso deixar que uma briga no local de trabalho, uma discussão, um tratamento mal que uma pessoa fez comigo venha afetar o meu dia. Eu não posso deixar que palavras negativas, que pessoas me chamando a atenção, que pessoas falando coisas venha atrapalhar o meu dia, venha atrapalhar o meu relacionamento com a minha família, venha atrapalhar o meu trabalho, venha fazer com que eu não venha com toda a energia para trazer a live, para trazer os conteúdos para você. Se eu começar o meu dia mal-humorado, como que eu vou chegar aqui para falar com você sobre controle emocional? Como que eu vou chegar aqui para falar para você sobre vários outros assuntos? Ah, quer dizer então que você não fica mal-humorado? Olha, não sei te falar qual foi a última vez. Sabe por quê? Decisão. Você ficar mal-humorado é uma decisão. Diante de tantos problemas que surgem durante a semana, seja em casa ou no trabalho, é muito provável que se pegue de mau humor. Muitas pessoas vão estar de mau humor em diversas situações. É chefe que não entende o que você falou, é a equipe que não bate a meta. Essas e outras situações tendem a influenciar diretamente a forma de se relacionar com as outras pessoas. O mau humor traz desentendimentos na empresa e faz parte, pois quando uma pessoa se estressa, ela contamina os outros colaboradores e deixa um clima desconfortável entre todos os profissionais que fazem parte do empreendimento. Estou falando aqui dentro de um local de trabalho, tá? Dentro de um local de trabalho. Eu trabalhava numa companhia aérea e a gente escutava muitas coisas de muitos clientes desavisados, pessoal que nunca viajou, pessoal que achava que era melhor que todo mundo. Então a gente escutava muitas coisas. Se eu pegasse as palavras que vinham para mim, para as pessoas que estavam junto comigo ali, e guardasse no meu coração, como a gente consegue falar assim, né? Se eu guardasse isso no meu coração, eu não conseguiria trabalhar. Eu não conseguiria desenvolver. Se eu pegasse aquilo e transferisse para as outras pessoas, ou transferisse para os próximos clientes, eu ia virar um ping-pong, sabe? Um toma lá da cá. Ia ser praticamente isso. Só que assim, a minha decisão sempre era, ok, tá tudo bem. Não é porque você me tratou mal que eu preciso te tratar mal, porque isso fala mais sobre você do que de mim. O mau humor, ele não precisa fazer parte do seu dia. O mau humor é uma decisão. De repente você não gosta de acordar cedo. Eu conheço várias pessoas que não gostam de acordar cedo e quando elas têm que acordar cedo, elas já acordam com a cara fechada, com a cara azeda, elas não conseguem dar um sorriso. Ei, você tem uma vida para ser vivida, a sua vida é linda, você tem tantas coisas para conquistar e se você conseguir entender isso, você tem um controle emocional e jamais você vai acordar com a cara fechada. O William falou aqui, ó, em um emprego que passei um tempo atrás, fui elogiado pelo chefe do centro de distribuição. Isso ocasionou pessoas se intrometendo no meu serviço por motivo do elogio do chefe geral. Entendeu? Às vezes, quando você tem esse controle emocional, quando você não é mal-humorado, quando você está feliz, isso acaba afetando nas outras pessoas. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas têm a capacidade de ter esse sorriso no rosto. Ó, deixa eu falar uma coisa. Regina, bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa importante. Quando você sorri, você transmite uma luz. Você resplandece uma luz. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela faz o quê? A luz, ela brilha. Muitas pessoas não gostam do seu sorriso. Muitas pessoas não gostam da sua alegria. Muitas pessoas não gostam do seu controle emocional. Muitas pessoas não gostam da sua forma de ser espontâneo, de ser produtivo, porque elas não conseguem ser aquilo que você é. Isso incomoda elas. E aí acaba sendo motivo, né, das pessoas se intrometerem no seu trabalho, de querer cobrar você de alguma forma. Silvana, bom dia, seja bem-vinda. Olha só, quer uma dica pra você? Quer uma dica? Ó, talvez você não consiga sorrir. Tem alguém aqui na live que tem coragem de falar assim, eu não consigo acordar sorrindo
logo pela manhã? Tem alguém que tem coragem? Se você tiver coragem, coloca aqui, olha, eu não consigo acordar sorrindo com toda essa energia, eu não consigo acordar desperto, eu não consigo ter esse controle emocional, de estar para frente, de estar positivo durante o dia, de crer que o dia vai ser um dia bom, que vai ser um dia abençoado. Eu vou te ensinar aqui o que eu faço, para começar bem o meu dia, para que o meu dia seja positivo, para que eu atraia isso. A Ivaneide falou que não, né? Não consegue. Vocês não conseguem. Ó, primeira coisa de tudo. Anota aí para você não esquecer. Primeira coisa. Meu marido me chama de general. Acredito, pelo que você colocou aí nos comentários, que seja por causa da cara fechada, né? O William falou aqui, eu pago o mal com o bem. Isso desestabiliza a pessoa. Isso eu aprendi. Ó, certíssimo. Por quê? Empatia. Não é porque a pessoa te tratou mal que você tem que seguir com a corrente do mal. O mal com o bem, quebrou, desestabiliza a pessoa. Eu tenho várias coisas para contar, várias histórias para contar sobre isso, né? Aqui ele falou aqui, eu não acordo assim não. Eu preparando o café e logo depois. Podemos treinar o sorriso todos os dias. Vou falar sobre isso, Everton. Olha só. Ó, a dica para você que anota aí. Para você que acorda com a cara fechada, você que não acorda, não consegue acordar sorrindo, tá? O que você precisa fazer? A primeira coisa, uma ótima noite de sono. Como que é uma ótima noite de sono? Eu não sei você. Cada um tem a sua particularidade, mas em média nós precisamos dormir 8 horas por noite. 8 horas por noite, beleza? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas em média é isso daí. Você precisa ver quantas horas você precisa dormir por noite, tá? Então, em vez de ficar, de repente, assistindo novela, assistindo Netflix, assistindo aí vídeos no celular, tá? Dorme mais cedo para que você possa ter uma boa qualidade de sono, tá? Essa é a primeira dica. Uma boa noite de sono. Você precisa dormir o que você precisa dormir. No mínimo 8 horas, beleza? Eu não sei que hora que você tem que acordar para ir para o seu trabalho, mas se você for acordar para vir para o New Coffee, você tem que acordar um pouquinho antes das 8 para que você tenha tempo de conseguir se arrumar e para assistir a live, né? Preparar seu café para tomar um café comigo, beleza? O outro ponto, o William falou aqui, tá? O William falou aqui. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, acordar logo pela manhã e tomar um banho, tá? E se você tem dificuldade de sorrir, de ser produtivo, de dar aquele start, de ligar o motor, ó. A Regina falou aqui, ó. Muito bem, o sono é imprescindível, tá? Imprescindível. Ó, o Giovanni falou aqui, 7 horas é o Prossiga Cast. Então você tem que acordar um pouquinho mais cedo. Para acordar um pouquinho mais cedo, você vai precisar dormir um pouquinho mais cedo, tá? Fica a dica aí. Daí você assiste o Prossiga Cast e passa aqui pro New Coffee. Olha só, conteúdos produtivos, né? Você tem logo pela manhã você já tem uma agenda que você pode ter aí, ó, para você já começar bem produtivo. Mas ó, o banho faz muita diferença. Poxa, mas eu não consigo. Começa a tomar um banho gelado, um banho natural ali, né? Não liga o chuveiro no quente, começa a tomar um banho natural. Mas eu não consigo. 2, 3, no quarto dia você já consegue, tá? Você já consegue. Isso é uma forma de você ser mais produtivo. Não estou dizendo que isso vai fazer com que você sorria. Calma aí, não cheguei nesse ponto ainda. Presta atenção nas informações que eu estou passando para você aqui. Presta atenção. Mas isso vai fazer com que melhore o seu desempenho, tá? Anota aí. Outra coisa, se você tem dificuldade de sorrir, chega na frente do espelho, olha para essa pessoa linda que é você, porque você é único, tá? Deus te criou único exclusivamente, não tem ninguém igual a você, ó. A sua digital prova isso. Ó, você tem uma digital e ninguém tem uma digital igual a sua. Ok? Então você é único. Então olha para o espelho, olha dentro dos seus olhos, tá? Começa a falar com você e sorria para você. 1 minuto. Sabrina, bom dia, seja bem-vinda. 1 minuto ali, olhando para você, 1 minuto. E dá um sorriso, abra o seu sorriso, porque o seu cérebro vai entender que o seu dia é bom, que você está fazendo aqui. Não consigo sorrir, pega uma caneta, tá? E se você fizer assim, tem alguns especialistas que falam que se você fizer assim pode machucar a sua boca. Mas ó, coloca aqui, ó.
e fica sorrindo. Pega uma caneta, você tem uma caneta e coloca uma caneta na boca. Assim. E fica 2 minutos. 2 minutos. Luane, bom dia, seja bem-vinda. 2 minutos que você ficar assim todo dia, você vai começar a sorrir, o seu cérebro vai entender que você está sorrindo. Você vai começar a sorrir automaticamente. Pega essas dicas aqui porque poucas pessoas passam para você nas lives aqui. Tá? São dicas de mentoria que a maioria guarda para poder passar para as pessoas, para elas terem um resultado dentro da mentoria, para poder falar, olha, essa mentoria foi top e eu não tô aqui para esconder nada para você, porque dentro da mentoria tem tantas outras coisas que a gente trata, que eu ajudo as pessoas, que vai muito além de mostrar para ela como que ela sorri, tá? Então eu tô mostrando para você aqui, ó. Pega aí, ó, você consegue pegar uma caneta, colocar ou dessa forma aqui, ó. Beleza? O que você achar melhor. E fica aí um tempo. Vereador Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Ó, pode tentar, Ivaneide, que você pode tentar. A Regina falou aqui, ó. Cada um tem um dígito, uma digital, né? Nossa singularidade, exatamente. Então, são técnicas. Nós estamos falando aqui sobre o mau humor, tá? Olha, segura aí. O tema da live de hoje é o que acontece quando você não tem um controle emocional. Então você tem baixa produtividade no ambiente de trabalho, isso é um ponto. O segundo ponto, você tem um mau humor. Quando você não tem o controle emocional, você desenvolve um mau humor. Então talvez você não consiga acordar com um bom humor logo pela manhã, porque você não está tendo um controle emocional, porque você não dormiu uma ótima noite de sono e porque você não utilizou algumas técnicas para você acordar bem. Tá? Então, o que você pode fazer? Durma as suas, no mínimo, 8 horas de sono. O Everton falou aqui, ó. Ivaneide, é sério, funciona, pois faço isso antes de dormir. Se for dormir sorrindo, vai acordar sorrindo. Detalhe importante, o Everton lembrou aqui. Tá? Você pode fazer isso não só, essa técnica da caneta, não só quando você acordar pela manhã, mas antes de você dormir. É bom, bem lembrado, Everton, bem lembrado. Antes de você dormir, vai fazer mais diferença ainda do que quando você acordar, beleza? Essa técnica aqui da caneta de você dormir sorrindo, tá? Durma sorrindo, faça isso. Durma sorrindo, o seu cérebro vai entender que você está num processo de felicidade, porque o seu cérebro não sabe o que é certo e o que é errado, né? Ou melhor, o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, se você inventar histórias, ele vai entender aquilo como verdade, a sua mente vai trabalhar dessa forma. Tá? Então o sorriso, chama de sorriso fake. Sorriso fake. Tá? Você pode estimular isso. Você pode gerar isso para você. Você vai criar um sorriso fake e aí automaticamente isso vai acabar trazendo os benefícios para você e vai melhorando esse mau humor. Mas quando você... Aí você vai ter que... Aí eu tenho um detalhe interessante aí que eu preciso falar para você. Tá? Você vai criar esse sorriso fake, mas esse sorriso fake ele vai te ajudar nesse processo, mas o mais importante de tudo é você ter o controle emocional, tá? É ter o controle emocional e no outro dia quando você acordar, né, além dessa parte de olhar no espelho, de ver realmente quem você é, de profetizar o seu dia ali, de declarar um dia de bênção, um dia de vitória, um dia cheio de alegria, né? De já dar um start ali com você e ter esse controle emocional ali para que o seu dia realmente seja bom. Uma outra coisa que eu faço pra você, que eu faço, né, e falo pra você aqui é sair, né? Eu saio do meu quarto, saio do banheiro, às vezes vou aqui pra frente da minha casa, eu coloco a mão na cintura aqui, ó, faço uma posição aqui de Superman, sabe o Superman? Quando ele coloca a mão na cintura aqui e a capa fica voando. Você é um super-homem, você é uma super-mulher. Coloca a mão na cintura aqui, estufa o peito e agradece. Eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pelo meu dia. Eu valorizo o meu dia. Eu valorizo a oportunidade que eu tô tendo de crescer aquele dia, de fazer o que eu não fiz ontem, de melhorar, de ser melhor do que eu fui ontem, de conseguir impactar a vida de outras pessoas, de poder fazer diferente, de poder fazer de forma diferente, de ter a oportunidade. Você teve a oportunidade de acordar hoje. Você está tendo a oportunidade de estar aqui na live, de aprender um pouquinho mais, de crescer, de desenvolver. Você não precisa ser mal-humorado, você não precisa ser mal-humorada porque você pode ter um controle emocional na sua vida. Você pode aprender a ter esse controle emocional. Tá entendendo?
O mau humor não precisa fazer parte da sua vida. As pessoas que trabalham com você não são obrigadas a suportarem seu mau humor. Elas não são obrigadas a conviver com uma pessoa azeda, com uma pessoa amarga, com uma pessoa que não sorri, com uma pessoa que não está bem com a vida, com uma pessoa que reclama de tudo. Elas não são obrigadas a conviver com uma pessoa negativa, não. Lembra que eu falei que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Você foi chamado para brilhar. E às vezes você vai brilhar e vai incomodar outras pessoas e tá tudo certo. Porque quem não consegue ver o seu brilho é porque está vivendo na escuridão. Você não precisa apagar o seu brilho. As pessoas precisam aprender a conviver com a sua luz. Presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nesse detalhe. Quando você está num quarto escuro e acende a luz, o que acontece? No primeiro momento incomoda seus olhos, não incomoda? Você tem que colocar as mãos na frente, você tem que tampar com a coberta, com alguma coisa. Não é assim? Incomoda. No primeiro momento fica incômodo. Porque você está no escuro. Os seus olhos se adaptaram para enxergar ali no escuro. Nossos olhos têm essa capacidade de adaptação. Acende a luz, leva aquele choque. Seus olhos ficam ali tentando entender o que está acontecendo, mas numa fração de segundos, né? Em poucos momentos, você já consegue se adaptar àquele ambiente. Então presta atenção nesse detalhe que eu vou falar aqui para você. Você não precisa apagar a sua luz para as pessoas poderem enxergar o seu brilho, tá? Você não precisa apagar a sua luz para as pessoas poderem enxergar o seu brilho. Elas vão ter que ter a capacidade de se adaptar. Em alguns momentos, em alguns instantes, elas vão ter que se adaptar com a sua luz. Não deixe a sua luz apagar porque as pessoas estão com os olhos não conseguindo entender esse brilho. Você não precisa apagar a sua luz por causa disso. Você não precisa levar um mau humor. Você não precisa ser igual às outras pessoas. Você pode fazer a diferença onde você estiver. Então, quando você não tem o controle emocional, você começa a ter um mau humor. O Everton falou que se dormir bravo, vai acordar bravo. E o cérebro registra isso. E você vai continuar bravo e não vai saber nem por que você está bravo. Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai dormir bravo, você vai acordar bravo. E o teu cérebro vai registrar isso, como o Everton falou aqui. Você não vai nem saber por que você está ficando bravo, por que você está ficando azedo, por que você está ficando amargo, por que as pessoas não querem ficar perto de você. A energia dessa live transborda através do celular. Gratidão, Nil. Agradeço a Deus por ter conhecido sua vida e sua família. Eu que agradeço por ter pessoas especiais assim como vocês. Que a gente possa transbordar mais e mais. Bora lá, que ainda não acabou. Tem mais coisa aqui. Terceiro ponto, marca aí. Desmotivação da equipe ou das outras pessoas à sua volta. Aqui a gente está falando um pouquinho de ambiente de trabalho. Ó. Quando um chefe não tem o controle das suas emoções, ele não consegue fazer com que a sua equipe produza de forma significativa. Ó, você que é líder, você que é chefe aí no seu ambiente de trabalho, visto que todos passam a temê-lo em vez de respeitar. Nesse sentido, o gestor tende a colocar a culpa de todas as falhas nos seus colaboradores, sem entender que todas fazem parte de uma equipe que precisa de ajuda mútua. Dessa forma, quando o gestor começa a reclamar demais e passa a exigir o cumprimento de metas que são inatingíveis, a equipe tende a ficar desmotivada, o que acarreta em inúmeros prejuízos para o negócio, como a queda nas vendas e funcionários deprimidos ou com outros tipos de problemas de saúde. Tá, isso aqui a gente está falando de equipe, de gestores, tá? Mas não só dos gestores, mas você que de repente não é o gestor, mas é alguém que compõe a equipe, você acaba contaminando as outras pessoas com o seu mau humor, muitas vezes, com a sua desmotivação, com seus problemas de saúde. Eu não quero entrar nesse âmbito aqui, mas tem pessoas que têm um problema que elas gostam de ficar doente. E aí elas começam a criar na cabeça dela um monte de coisa e elas precisam até de um atendimento médico porque elas começam a criar esses problemas de doença, porque algumas coisas começam a afetar porque ela não consegue ter o controle emocional. Isso é muito sério. E é sobre isso que eu quero alertar você. Eu quero trazer esse conhecimento para você. Porque se você não tem o controle emocional, você acaba desmotivando as pessoas da sua família.
Se você não tem um controle emocional, você acaba desmotivando as pessoas que andam com você. Se você não tem um controle emocional, você acaba desmotivando seus colegas de trabalho. Se você não tem um controle emocional, nem você consegue continuar motivado. Sabe por quê? Você desiste fácil. Você desiste rápido. Você não consegue concluir as coisas que você começa. As coisas perdem o sentido. Você começa com tanta energia, mas daqui a pouco essa energia passa e você não consegue porque você não tem um controle emocional. E você precisa aprender a gerir as suas emoções, você precisa controlar as suas emoções, você precisa saber os momentos de agir, os momentos de reagir, os momentos de não agir. Então, o outro passo que acontece quando você não tem o controle emocional é a desmotivação. E o quarto e último para a gente fechar essa live aqui com chave de ouro é o sentimento de culpa. A falta de controle emocional também tende a levar um grande sentimento de culpa nas pessoas, nos profissionais, enfim, de todas as formas. Isso porque quando ele se vê cheio de demandas para cumprir, relatórios para entregar, né, em um curto período de tempo, esse indivíduo começa a se sentir fracassado porque ele não consegue ter resultado. Ele não consegue mostrar os resultados dele. Com isso, essa pessoa passa a ter uma visão distorcida da vida. Como se fosse capaz de como se ele não fosse capaz de realizar nenhuma atividade com êxito. Aí, presta atenção, entra uma crença de não merecimento. A pessoa acha que ela não merece. E ela não se sente capaz de estar em algumas posições, ela não se sente capaz de exercer algumas funções, ela não se sente capaz de estar em alguns cargos, de ser promovido, ela não se sente capaz muitas vezes de trocar de emprego para um emprego melhor, ela não se sente capaz muitas vezes de abrir a sua própria empresa, ela não se sente capaz muitas vezes de vir aqui fazer uma live, de transformar a vida das pessoas, de escrever o seu livro, de fazer alguma coisa na vida, porque ela acha que ela não é merecedora, porque ela tem um sentimento de culpa. Porque muitas vezes ela machucou as pessoas com as palavras que ela lançou. Porque muitas vezes ela perdeu o controle das suas emoções e ela jogou isso nas outras pessoas. Ela descarregou isso nas outras pessoas. Mas o controle emocional, ela mostra que você pode ser superior a isso. Por mais que você machucou as pessoas, você tem a capacidade de reconhecer o seu erro, de reconhecer a sua falha, de pedir perdão, de falar para as pessoas que você machucou, que você sente muito por aquilo que você fez, que isso foi um momento, mas isso não fala quem é você realmente. Isso foi um momento de perca, de controle emocional. Boa, William, tá de volta, tamo de novo. Tá entendendo? Faz com que você tenha essa capacidade de voltar atrás e entender que você errou e pedir perdão, pedir desculpas por aquilo que você fez de errado. Mas a falta de controle emocional, ela traz um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso. Traz uma crença de não merecimento. Ela quer mostrar para você que você não é capaz e eu tô aqui para falar para você, olha, você é capaz sim. Helison, bom dia, seja bem-vindo. Você é capaz. Se uma pessoa conseguiu, você consegue sim. Se uma pessoa consegue desenvolver, você consegue sim. Se alguém conseguiu chegar lá, você consegue. Eu tô aqui para falar para você, olha, tem uma próxima fase, tem um próximo nível, tem como você crescer, tem como você desenvolver. Aliás, as nossas lives aqui são de crescimento e desenvolvimento. E eu tenho que falar para você, olha, dá para crescer. Pessoas comuns conseguem ter resultado, sabe por quê? Porque eu achava que eu não conseguia ter resultado. E eu comecei a entender os passos que eu tinha que dar. E por isso eu tô aqui falando com você hoje. Por isso eu tô escrevendo os meus livros. Por isso eu estou fazendo as mentorias, por isso eu estou criando as imersões, porque eu quero transformar o máximo de pessoas possíveis que tinham as mesmas crenças que eu, de incapacidade, que achavam que não era capaz de ser alguém, de conseguir alguma coisa, de estar numa posição de fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Então não deixe o sentimento de culpa dominar você. Quando você não tem o controle emocional, o sentimento de culpa, ele vem, porque você faz coisas. Quando você perde o controle da razão, da emoção. E aí isso traz sérias consequências para você. Mas quando você tem o controle emocional, você tem a capacidade de reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e começar a avançar a partir dali.
Você tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido para você essa live? Coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você tá decolando comigo, que tá fazendo sentido, que você tá entendendo, que você pegou as informações hoje e que você vai começar a ter controle emocional, porque o objetivo hoje era falar para você o que acontece quando você não tem o controle emocional. O Everton fez a pergunta ontem, o que acontece quando você explode? E o que fazer depois que você explode? Olha, quando você explode, você começa a ter baixa produtividade no seu ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal. Quando você explode, você começa a ter mau humor. Quando você explode, você começa a ser desmotivado, a desmotivar outras pessoas. Você começa a ter esse sentimento de culpa, de improdutividade, porque você olha e as pessoas estão colhendo frutos das coisas que elas plantaram. E a semente que você plantou foram sementes ruins e elas vão te trazer frutos ruins naquele momento. Mas sempre é tempo de mudar a semente, sempre é tempo de escolher as melhores sementes para você plantar. E quando você decide plantar as melhores sementes, você começa a ter os melhores resultados. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de posicionamento. Você precisa se posicionar diante de algumas coisas na sua vida, senão a sua vida vai continuar sendo essa mesma vida que você está levando. E é isso que você gostaria? Desculpa, mas às vezes eu tenho que falar algumas coisas aqui que é verdade e vai mexer com você. E precisa mexer com você porque a minha ideia aqui não é que você venha aqui para receber uma massagem no ego, não. Para que você entenda algumas verdades e que você decida sair do lugar. Você precisa decidir sair do lugar. Hoje é feriado, você decidiu estar aqui nessa live aprendendo alguma coisa, mas você não pode sair daqui dessa live do mesmo jeito que você entrou. Você tem que sair daqui pelo menos 1% com um pouco de informação para você fazer alguma coisa na sua vida e começar a tocar a sua vida de forma diferente. Ó, a Ivanete falou aqui, ó, é verdade, essa semana tive uma crise de choro. É bem verdade o que você está falando. O que fazer com esse sentimento? É controlar, é aprender a gerir, é aprender a controlar esse sentimento. Vai ter que saber qual que é a origem, o que está fazendo com que você tenha essa crise. Então manda um direct depois aqui pra mim, tá? Manda um direct depois pra mim e a gente vai começar a organizar esse processo aí, tá? A gente vai começar a organizar esse processo. Ó, um bom sinal, já fui caminhar. Um bom começo, já tá no caminho certo. Tá? Atividade física ela ajuda nesse processo aí. Mas qual que é o foco principal aqui? Qual que é o foco principal aqui? É você aprender a gerenciar, a controlar as suas emoções. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter momentos felizes? Vai. Vai ter momentos que vai dar vontade de jogar tudo pro alto, desistir, chutar o balde, meter a boca em todo mundo, sair correndo, se esconder, fugir, sumir das pessoas? Vai. Só que não vai resolver, tá? Não vai resolver. O que vai resolver? É você parar, entender a situação e fazer aquilo que precisa ser feito. Anota isso. Chutar o balde, gritar com todo mundo, discutir com as pessoas, brigar, ir pra agressão. Não vai resolver. Pode até liberar um sentimento aí, pode até fazer com que você exploda e liberar um sentimento. Mas não vai resolver. O que vai resolver? Ter o controle emocional. O que é ter o controle emocional? É saber como agir diante da situação. Alguém te tratou mal? Você não precisa tratar ela mal. Você não precisa levar aquilo para o seu dia inteiro. Seu chefe chamou a sua atenção? A decisão é sua. Se você vai levar aquilo para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano inteiro. Ou se você vai aprender e melhorar a partir do momento daquilo que ele te falou. Seu marido te cobrou, sua esposa te cobrou, o que você vai fazer a partir daquele momento? Talvez seja um posicionamento que você está precisando. Talvez realmente você está falhando. Talvez realmente você está deixando a desejar e você não está percebendo. E se alguém chamou a sua atenção, é porque realmente alguma coisa está ruim e você não percebeu. O que você vai fazer com as informações que você pegou? Deixa eu contar para você o que a gente vai falar amanhã. E é um motivo para você não perder a live de amanhã. Como ter um bom controle emocional? Eu vou te passar aqui 10 dicas, 10 exercícios, 10 passos aqui de como você manter um bom controle emocional. E olha só, alguns desses passos aqui foram o que fizeram com que eu chegasse
até esse momento falando com você aqui. São segredos aqui que eu vou te falar amanhã na nossa live. E eu queria que você convidasse mais alguém para estar junto com a gente na live de amanhã. Para que a gente possa transbordar esse conteúdo e para que a gente possa aprender a ter esse controle emocional. Tá? Eu espero ter contribuído com você. Porque, como eu falei aqui, se fez sentido para você, se você entendeu a live, né, para você estar comentando com foguetinho aqui. Como não tem nenhum comentário com foguetinho, então eu entendi que não está fazendo sentido para muita gente. Eu vou me esforçar um pouquinho mais amanhã para trazer um conteúdo melhor então para você. Opa, começou a fazer sentido então. Beleza? Bora para cima? Bora assumir o controle da do nosso dia? É feriado, mas é um dia como outro qualquer, tá? Dá para você continuar sendo produtivo. Dá para você continuar crescendo. Dá para você continuar controlando as suas emoções. Dá para você continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque se você não fizer aquilo que precisa ser feito, ninguém vai fazer por você. Se você não se posicionar, se você não decidir sair do lugar, se você não decidir crescer, se você não decidir fazer essas coisas, você não vai conseguir avançar. Deixa eu falar um negócio para você. Isso tudo que eu tô falando aqui para você, de controle emocional, ela vai fazer parte de uma imersão que eu vou ter dia 10 de dezembro, que vai se chamar Método GPS. Governo, Posicionamento e Superação. Método GPS, tá? Vai ter coisas que a gente vai falar nessa imersão aqui, que vai ser uma chave para você entrar 2023, tá? Conquistando as coisas que você não conquistava. Tatiele, bom dia. Dá para assistir à noite, eu trabalho e chego depois das 7. Você vai fazer o seguinte, Vaneide. Você vai lá no YouTube, vai procurar o meu canal, Nil Antunes, vai se inscrever lá no canal, vai apertar o sininho de notificações, tá? E você pode acompanhar essas lives no YouTube depois. Aqui no Instagram ela fica salva às vezes 24 horas e às vezes, dependendo, eu tô passando por ali, eu já excluo. Não fica muito tempo não, tá? Eu deixo ali um pouco tempo. Mas no YouTube fica salva lá, tá? No YouTube você consegue acompanhar. Ger, bom dia, seja bem-vinda. Olha só, dia 10 de dezembro nós vamos ter uma imersão presencial para um grupo seleto de pessoas. Não vai ser uma imersão assim aberta para todo tipo de pessoas. Vai ter algumas pessoas que vão ser selecionadas para estarem nesse evento. Tá? Que vai ser o método GPS, onde nós vamos parar um dia, nós vamos organizar algumas coisas, nós vamos falar sobre sabotadores, nós vamos falar sobre controle emocional, nós vamos falar sobre controle de acesso, nós vamos falar sobre network, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre o método GPS, tá? Nós vamos falar sobre crenças limitantes, sobre identidade e propósito nesse evento, nós vamos falar sobre gestão de tempo nesse evento, tá? O método GPS, ele era para ser em 2 dias, nós não vamos conseguir fazer em 2 dias dessa vez, nós vamos fazer num dia só, mas é uma imersão, tá? Uma imersão para preparar você para entrar conquistando 2023, para entrar detonando, arrasando 2023 mesmo, correndo atrás dos seus objetivos, entendendo quem você é, fazendo aquilo que precisa ser feito. O dia 10 de dezembro vai preparar você para tudo que vai vir no ano de 2023 e eu convido você. Ainda não foram lançados, mas fica atento aí, ou hoje à tarde ou amanhã no máximo eu vou estar lançando. E como vão ser poucas vagas, eu creio que em um dia, 2, talvez uma semana já encerrem as inscrições, tá? Então se prepara aí, porque entre hoje à tarde ou amanhã eu vou estar lançando o método GPS. Vai ser no centro de Curitiba, já se prepara aí dia 10, das 9 horas da manhã até as 20 da noite. Vai ser um dia inteiro para você organizar o seu processo e entrar 2023 assim de uma forma incrível, tá? O Everton falou aqui, ó, minha vaga já está garantida, com certeza, está garantida já, né? Então, o que a gente está falando aqui, a gente vai fazer de uma forma mais intensa com vocês no método GPS. Mas é só para quem faz sentido, beleza? Convido você a ficar atento aí nas redes sociais, porque amanhã, no máximo amanhã, nós estamos lançando as inscrições para o método GPS. E você pode até ficar de fora. Talvez o ano que vem, quando você decidir entrar, talvez você não vai estar tão acessível quanto esse evento, tá? Guarda essas palavras aí. O ano que vem, quando você decidir participar do próximo evento, com certeza você vai pagar um preço muito maior para estar nesse evento, pela transformação que ele vai estar gerando. Mas nesse evento você vai ter a oportunidade de estar junto comigo, de recebendo informações importantíssimas de como preparar para você entrar 2023 de uma forma diferente e conquistar a maioria das coisas que você não conquistou ainda nesse ano 2022. Beleza?
Vai cuidar do seu dia, vai cuidar do seu feriado, então vai cuidar da sua família, vai abraçar as pessoas que estão ao seu lado, vai viver aí intensamente esse dia de hoje. Você que tem que trabalhar, bom trabalho para você. Você que vai curtir aí o seu dia, boa curtida de dia para você. Você que vai estudar ainda, estude, cresça, desenvolva. Aproveite da melhor forma possível o seu dia. Rafael General, bom dia, seja bem-vindo. Estamos finalizando aqui o New Coffee, mas amanhã a gente está de volta para falar aí sobre esses 10 exercícios aí para você ter um bom controle emocional. Eu espero você. Você que não assistiu a live, você que pegou aí no final, volta aí, porque eu tenho certeza que essa live vai mexer com você. Ela vai te trazer dicas importantíssimas para você ter esse controle emocional. Bora para cima? Bora sorrir, né? Boa, bem lembrado aí, Everton. Bora sorrir, porque isso faz parte do que a gente falou hoje, tá? Bora transbordar esse conteúdo aí e amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz. Até amanhã!